O grupo de apoio ao luto de pessoas nessa experiência do Covid, né? Nós já fizemos 2 encontros, o primeiro trazendo a noção geral do Consolador Prometido e de todo esse compromisso que nós temos ou que nós deveríamos ter com essa experiência de tanto sofrimento que o Covid está proporcionando ao nosso planeta. E fizemos um segundo grupo, um segundo encontro com a discussão sobre o luto, né? Entender o que é o processo de luto, que é um processo saudável, que não precisa da intervenção de ninguém querendo assumir um papel de conselheiro ou de orientador para dizer o que as pessoas têm ou não têm que fazer, e simplesmente oferecer este espaço, né, essa construção, esse acolhimento, para que cada um viva a sua transformação a partir da experiência do grupo, né? Então, agora, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa questão do papel do grupo e alguns cuidados que nós precisamos ter com esse espaço que a gente está construindo ou oferecendo, né? Vamos esperar uns minutinhos até que todo mundo vá retomando o encontro. Eu dei aí uns 20 minutos entre um e outro, e aí vamos trabalhar com isso. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta do encontro anterior. Não. Então, não tendo essas perguntas... Chegou meu cafezinho, Maria Gomes, minha amiga, me trouxe, morram de inveja, e agora eu vou poder tomar, porque eu almocei bem corrido, e voltei para cá para os nossos grupos. Então deixa eu entrar aqui no YouTube para poder acompanhar as perguntas de vocês, enquanto o pessoal vai chegando. Manejo de grupos agora, o nosso encontro, exato. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando. Boa tarde para alguns. Quem não acompanhou os outros vídeos, não esqueça de que esse já é o terceiro, né, de 3 que nós queríamos fazer para discutir sobre os grupos de apoio ao luto nesse momento de Covid. A gente pode fazer grupos de apoio de qualquer tema. Qualquer tema pode ser um grupo de apoio. Pessoas com ideação suicida, luto, familiares de alcoolistas, de dependentes químicos, qualquer grupo a gente pode fazer o grupo de apoio. Quando você está fazendo na doutrina espírita ou no centro espírita, você precisa trazer a referência doutrinária, né? Então, por exemplo, nós já fizemos lá em Curitiba preparação para trabalho com dependentes químicos e prevenção de suicídio. Então, nós passamos um tempo estudando sobre este tema, preparando o grupo, e aí nós começamos um trabalho. Isso é o caminho que eu acredito que seja natural, né? A gente estuda um pouco sobre o tema e a partir disso a gente oferece o grupo. Esse grupo que eu estou propondo para vocês, ele é mais simples, porque como ele está centrado no processo de luto, né, ele não precisa de nenhuma grande orientação doutrinária específica, como seria nos quadros depressivos, ideação suicida, mediunidade desequilibrada, que a gente poderia fazer grupos, né, de mediunidade, ou outros temas, né? O grupo de luto, eu já expliquei no vídeo anterior, o luto é um processo natural de desenvolvimento da psique,
E claro, se você precisa de mais orientações, eu já falei para vocês que no canal Psicólogo Marlon Requidal tem vídeos sobre tristeza, sobre depressão, sobre distimia, sobre luto, muito material psicológico que vai te ajudar a entender. Mas o que eu fui trabalhando até agora na perspectiva do luto é não se intrometa no processo das pessoas, elas vão vivendo naturalmente. O luto é um processo de reorganização interna que vai se dando de dentro para fora. E o nosso objetivo é oferecer um espaço acolhedor, onde as pessoas vivam a experiência de transformação de dentro para fora. Então, não, não se não se intrometa no processo de organização e de transformação dessas pessoas. O grupo, Débora, ele é mais proveitoso sendo o específico. E o que eu estou propondo em especial para vocês é o grupo pela via do trabalho com o Covid, porque tem aí um número de complicadores muito grande. O fato de nós estarmos distantes, o fato de não termos a visita no hospital, o fato de não termos o velório, o fato de estarmos vivendo uma pandemia onde tudo acabou ficando muito superficial em relação à experiência emocional que nós precisamos nos permitir. Tudo isso transformou o processo de luto pelo Covid em algo muito mais complexo, né? Então, eu pensava antes e falava para a gente ter grupos de luto, mas depois dessa experiência do Covid, eu acabei concluindo que seria interessante nós termos o grupo de luto específico de Covid, né? O luto é um tema geral, mas eu acho que a gente precisa ter um específico de Covid, porque os elementos que estão envolvidos nessa experiência são muito maiores e complicados. Sim, Cristiano, estamos aí. Uns minutinhos mais, se vocês tiverem mais alguma dúvida. Escreve aqui no chat que a gente ainda tem tempo de discutir, e esse eu pretendo que seja o último vídeo, falando sobre o manejo de grupo, né? Os cuidados que a gente precisa ter na condução de um grupo. Legal, ó, a Cristina falando que eles têm grupos específicos para depressão, luto e outras demandas. Muito legal, Cristina. É a doutrina espírita, é a casa espírita indo em direção à necessidade, indo em direção ao sofrimento das pessoas, né? Dê um segundinho para eu fazer um negócio aqui. Mas pode fazer, né, Cristina? Agora é uma boa hora, né, para pensar nesses grupos em relação ao Covid, né? Se vocês já tiverem alguma pergunta sobre manejo de grupo, né, pode também já trazer agora, que eu já vou juntando com o que eu planejei de falar para vocês. Tudo bem, espero que essa experiência esteja fazendo sentido para vocês. Marlon, e a pessoa da casa espírita que pede o telefone da pessoa e depois liga? Não entendi, Tereza, qual é a questão. Pede o telefone de quem? Está falando do atendente fraterno? Se você estiver falando do atendente fraterno, não tem nem o que discutir, né? Uma pessoa que fica ligando para o outro não deveria estar fazendo atendimento fraterno, né? Então, boa, Rita, muito bem lembrado. Então, a Rita está colocando aqui, salutar
explicar para o grupo que é um grupo de apoio, que não temos respostas prontas, etc. Esse é o jeito bom de começar o grupo, né? Como pode estar entrando e saindo pessoas, como é algo novo. Seria bom a gente sempre começar falando de qual é a nossa abordagem, de qual é a perspectiva, de qual é o objetivo. 2 ou 3 minutos você consegue falar isso, de dizer, olha, nós estamos aqui para lembrar que esse grupo é um grupo para falarmos de nós, dos nossos sentimentos, para podermos compartilhar essa situação dolorosa que estamos vivendo do Covid, né? E aí você já introduz as pessoas no enfoque. Eu quero falar específico também das regras, né? Então a gente apresenta, seria ideal trazermos as regras do grupo para que o pessoal não se perca, e daí abrimos a palavra para as pessoas falarem. Mas já explico isso um pouco melhor. Ah, que legal. Cláudia também já tem grupos para pessoas enlutadas. Não consegui entender sua questão, Cristiano. Exato. Não é só ouvir, né, Beatriz? Parece que é pouco só ouvir, né? A gente não entende ainda como isso é um processo terapêutico, né? Mel, não tenho conselho para você, não. Tem um material sobre tristeza e depressão lá no meu canal. Lá você vai ter boas orientações sobre esse processo, tá? Aqui, o nosso enfoque, ele está específico, voltado para a elaboração de grupos de pessoas, elaboração de grupos para oferecer suporte às pessoas que estão vivendo luto. Então, não vou conseguir te dar esse enfoque. Dá uma olhadinha lá no psicólogo Marno Rikdal, O Cultivo das Emoções, que tem material sobre tristeza, luto, depressão, e aí eu tenho certeza que você vai ter a orientação que você precisa, tá? Boa. Sem dúvidas, sem questões. Sim, exatamente, Sidney. Mas não é o sentimento para ficar no sentimento, né? É o sentimento que traz depois o elemento doutrinário, né? Para ajudar a pensar sobre o sentimento, né? Sim, Lara, a gente está começando agora, dando um tempinho para as pessoas que estão chegando, para a gente poder aprofundar a nossa discussão. Pois bem, deixa eu ver, então, não tendo mais dúvidas, vamos começar a explicar essa questão do grupo. Então, esse é o último encontro para falar sobre como estruturar o encontro, né? Na minha cabeça, a gente precisa de alguns elementos que fazem parte do encontro para que ele tenha essa abordagem um pouco mais terapêutica com o elemento doutrinário que nós estamos falando. Então, como eu já dizia, o início ele precisa sempre de uma introdução, principalmente se o grupo é rotativo, se tem pessoas novas. Então, essa introdução ela é muito importante, de dizer do nosso grupo, de quando que a gente se encontra, de qual é o objetivo, do que a gente está fazendo ali, tá? Esse é o primeiro elemento. Segundo, quando a gente está falando do que a gente está fazendo ali, a gente também já está falando do que a gente não está fazendo. E aí essas coisas elas já se misturam e são excelentes de dizer. Não é um grupo de aconselhamento. Nós estamos aqui para ouvir uns com os outros e aprender uns com os outros. Mas nenhum de nós tem direito de aconselhar, de orientar, de dizer como as pessoas devem ou não devem fazer, porque cada um deve estar comprometido em falar
de si. Em não falando de si, a gente vai fazer algum tipo de intervenção, vocês não se sintam mal, mas é para ir lembrando que o nosso lugar aqui é para falar de si. E isso tem que acontecer. Se no grupo alguém começa a falar do outro, mas você, a gente imediatamente deveria cortar e dizer, fulana, me desculpa, mas lembra do nosso combinado. Nenhum de nós tem o direito de falar sobre o outro. Cada um está aqui para falar de si. Por vezes isso é difícil porque as pessoas não sabem como estar em grupos. Elas não aprenderam a estar em grupo de modo a ouvir o outro sem se intrometer. Muitos de nós temos orientação para todo mundo, a gente tem solução para as pessoas, a gente quer dizer como elas têm que fazer ou não têm que fazer, e isso não dá certo, né? Então, o que eu queria que você pensasse é que o coordenador de um grupo, ele tem uma responsabilidade emocional sobre o grupo. O que quer dizer? Que quando alguém tem uma atitude inadequada perante outras pessoas, é teu papel intervir e não deixar que ninguém saia dali lesado. Se existe uma pessoa que fala demais e não dá espaço para os outros falarem, é teu papel fazer uma intervenção e dizer, fulana, não deixa eu terminar, fulana, só um pouquinho. É que, veja, você acaba estendendo um tanto mais a tua fala e a gente deveria dividir, se nós estamos aqui em 6 pessoas, a gente deveria, no mínimo, dividir o nosso horário em 6 para você ter uma noção de usar o teu tempo, mas também dar espaço para as pessoas usarem o tempo delas. Será que você consegue concluir a sua ideia em 2 minutos? Tá bom, 2 minutos. E deu 2 minutos, ela tem que concluir a ideia e diz, olha, fulano, me desculpa, eu vou ter que te cortar. Eu acho que a gente conseguiu entender a tua colocação e o teu foco, mas eu preciso te cortar para que a gente dê espaço para que os outros também possam falar. Você é responsável por conduzir bem o grupo. Eu digo que, em termos de grupos, a gente se perde. A gente se coloca, muitas vezes, no lugar de quem vai dar o conteúdo, de quem vai fazer o outro mudar, de quem vai mostrar como que o outro tem que agir, pensar ou ser. Não gaste teu tempo. Quem faz isso é o conteúdo doutrinário, é o livro, é o autor que passa o conteúdo, que ensina e que diz como as coisas vão ser. O teu papel ali naquele grupo, ele passa muito mais por cuidar do bem-estar do grupo. Quando alguém falta, entrar em contato porque as pessoas estão ausentes. Quando elas vêm na semana que vem, se nós de fato sentimos a sua falta, dizer que nós sentimos falta para que ela se sinta parte, pertencente ao grupo. Cuidar para que todos tenham espaço para falar. Quando uma pessoa não tem espaço para falar, conversarmos com ela, fulana, você estava quietinha no grupo, não quis falar, não sentiu a vontade, não teve espaço. Ai não, Mar, não quis falar, essa semana eu estou muito triste, não quis falar. Tudo bem, semana que vem, se você quiser, a gente vai ter o maior prazer em te ouvir, tá bom? E aí a gente volta na semana que vem para poder ouvir essa pessoa. Se vocês puderem fazer 2 vezes por semana, eu tenho a impressão que alguns grupos funcionam bem melhor 2 vezes por semana, sabe? Quando estamos falando dos grupos de luto, eu acho que funciona bem melhor. 2 ou 3 dias sem grupo, 2 ou 3 dias sem grupo, porque é muito intenso, né, a dor, é muito intenso o constrangimento que a pessoa está vivendo, né? Então nós estamos lá, falando das regras claras, de o que se espera e não se espera, qual é o teu papel, fazendo com que as pessoas cumpram estas regras, né, tua responsabilidade, ter esse cuidado emocional com o grupo, fazer com que as pessoas cumpram as regras, e depois, se nós temos membros novos, no meu entendimento, nós deveríamos dar espaço para as pessoas se apresentarem e falarem um pouquinho delas, né, do porquê que elas estão ali, como que elas chegaram no grupo, ouvirmos um pouquinho. É claro que a primeira vez que uma pessoa vem no grupo, geralmente ela vai tomar um tempo maior, porque ela está se apresentando, mas na medida que todos, quando chegaram, também tomaram um tempo maior, é compreensível, é aceitável e desejável que o grupo todo acolha esta pessoa, porque é o primeiro momento dela, e esta boa apresentação, esta boa introdução vai ajudar, né,
depois entendendo melhor, conhecendo melhor essa pessoa, como conduzir o grupo dali para frente, né? Então, não há problema que ela tenha um tempo maior se apresentando, se a gente estiver envolvido, né? E aí, muitas vezes, nessa primeira apresentação, a gente já consegue ter algumas posturas mais de acolhimento, que vão fazendo com que a pessoa se sinta parte, né? De dizer, que bom que você está chegando, que bom que você está aqui conosco, né? Não consigo imaginar o tamanho da tua dor e como você está vivendo. Ou também em relação ao grupo, né? Que bom que você está aqui, porque uma narrativa muito parecida com a sua já foi feita em outros momentos aqui no grupo. Todos nós, embora sejamos diferentes, vivendo dores diferentes, temos passado por experiências muito parecidas e a gente espera que a tua presença aqui acrescente ao grupo, né? E que também você se sinta acrescida, que você se sinta acolhida nessa experiência de estarmos juntos. Então, isso é uma forma, né, de você dizer para ele, né? Você não está sozinho, todos estamos passando por situações semelhantes, por isso ou por aquilo que você está trazendo. Isso dá um chão para a pessoa, né? Porque ela não ouviu os outros ainda e entender que não, ela não é um ET, que não é um problema ela tá se culpando, ou ela se sentir a pior pessoa do mundo, ou ela se sentir a pior filha ou a pior mãe do mundo, que estamos todos no mesmo barco, caminhando na mesma direção, né? Isso é importante, faz diferença para a chegada da pessoa. E aí reforçamos alguns pontos de dizer, então, se sinta à vontade para falar dos teus sentimentos, nós temos sempre o cuidado de tudo que falamos aqui ficar aqui, e temos o cuidado de ninguém se intrometer no que o outro está falando, no sentido de que não existe certo e errado, não existe melhor ou pior. Então, todos temos o direito de nos expressar, como nos aprover, nós temos o direito de falar dos nossos sentimentos, mas sempre em relação a nós e não em relação ao outro, que a gente pensa ou acha do outro. Até porque, como o grupo é focado na gente, todo o tempo que você está pensando alguma coisa sobre o outro é o tempo que você deveria estar pensando sobre você, né? Então, o outro está falando de uma dor e você tinha que estar ali pensando, nossa, como que eu vivi a minha dor? Como que é essa dor para mim? E se eu estivesse passando por essa situação, como que eu lidaria? Eu tenho que estar o tempo inteiro pensando em mim, trazendo para mim e para as minhas reflexões, né? E não gastar tempo pensando nos outros. Então, nós fazemos este acolhimento inicial, nós ouvimos a pessoa que chega a primeira vez, e aí podemos, se você quiser, retomar a citação, o textinho que foi trazido na semana passada, no encontro passado, vocês pensaram, fez sentido para vocês ao longo da semana esse texto, como que vocês se sentiram, o que, que vocês acharam, ajudou em alguma coisa, ou simplesmente começarmos por alguém mais gostaria de falar, e aí alguém vai falar, o outro vai falar, e muitas vezes vai entrando numa conversa gostosa, um fala, chora, o outro fala e chora, eu digo gostosa, né, no sentido assim de vai fluindo. Não precisa você ficar ali perguntando quem que quer falar, quem que quer fazer ou não fazer, mas vai fluindo, porque as pessoas se sentem confortáveis, as pessoas se sentem à vontade, um fala, o outro se sente à vontade para falar, e assim as coisas vão caminhando de modo natural e vai produzindo, né, um bem-estar importante para as pessoas. Assim que nós vamos ouvindo, a minha sugestão para você é que você vá costurando o que as pessoas falam, né? O sentimento de universalidade, ele é um elemento profundamente terapêutico nos grupos de apoio. Você entender que você não está sozinho. Você entender que a sua dor não é única, ela é profundamente terapêutica. Então, um tipo de abordagem importante para você fazer é quando alguém está falando algo, dizer, e alguém sente algo parecido, ou já sentiu algo como a fulana está falando para a gente?
Eu já senti isso, eu sei como isso é horroroso, porque isso, e aí a pessoa começa a falar dela. Não é só um engate entre uma conversa e outra, mas o fato de um saber que o outro também sente aquilo, que o outro também sente aquilo, vai gerando o que a gente chama de sentimento de universalidade. Por vezes, todas as pessoas do grupo sentem a mesma coisa. E aí é importante você reforçar, dizer, vocês veem que coisa interessante? Todos descreveram algo semelhante nesse tipo de sentimento. Olha como isso está presente nas nossas vidas. Outro ponto que parece-me muito importante em termos de grupo, em termos de emoções e de doutrina espírita, que nós podemos fazer ou trazer como uma forma de intervenção para favorecer o estar ali mais confortável e mais à vontade, é falarmos da dimensão humana. A gente hoje vive uma dificuldade muito grande de assumir o nosso elemento humano. O que eu quero dizer com assumir o elemento humano? Que o ser humano é imperfeito, então nós erramos, nós cometemos equívocos, nós não sabemos, nós temos dúvidas, nós precisamos voltar atrás, nós somos inseguros, nós temos medos, nós temos tristezas, nós temos raivas, nós temos um rol de coisas que são puramente humanas. Se fôssemos usar a analogia da escala do desenvolvimento do mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, nós poderíamos dizer, tem coisas que estão aqui nessa categoria do hominal, é do ser humano. O medo, tanto quanto a inveja, a raiva, o amor, estas coisas elas são muito nossas. E quando eu tento não ser ou não sentir, eu impeço o processo de luto. Eu impeço que isso aqui aconteça naturalmente. Então, sim, é válido quando as pessoas falam, e em especial quando elas falam destas coisas humanas que são difíceis de nós aceitarmos, nós de tempos em tempos retomarmos isso. Isso é o ser humano. Muda de país, muda a idade, muda a cultura, a religião, mas vocês percebem, somos humanos. A gente não quer sentir a dor, a gente não quer ficar triste, a gente não quer sentir raiva, a gente não quer ter medo, mas isso é humano. Isso nos caracteriza, isso nos pertence. E na medida que nós nos permitimos sentir isso, damos espaço para isso, esse negócio vai se organizando naturalmente dentro de nós. A natureza humana traz íncita esse elemento divino, né? Quando Jesus dizia, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, né? Ele está trazendo estas ideias, né? De que existe um elemento basilar, de que existe o elemento divino, o elemento organizador, estruturante, e depois isso é reforçado pela psicologia de Carl Gustav Jung. Então, as nossas intervenções, elas não são intervenções em relação ao que as pessoas falam, no sentido de orientar, no sentido de dizer o que elas têm que sentir, o que elas têm que pensar ou o que elas têm que fazer. Nenhuma destas abordagens é saudável. As nossas intervenções, no meu ponto de vista, elas deveriam ser sempre no sentido de se sentir acolhido, se sentir respeitado, se sentir valorizado, se sentir amado, se sentir quem se é e ter a autorização para viver o que está vivendo internamente. Então, isso é o que melhor nós oferecemos para as pessoas em relação ao luto. Porque, como eu disse para vocês no encontro anterior, o luto é um processo de cicatrização da alma.
Se você tira a sujeira, a pele se cicatriza naturalmente. É o tempo do organismo. Então, quando você cria o ambiente de acolhimento, quando a pessoa interrompe a fala, diga, não se envergonhe. Nós estamos aqui entre amigos. Ai, vocês desculpa, eu falei demais, meu Deus, olha eu chorando. Não, não peça desculpas. Nós estamos todos no mesmo grupo. Nós fazemos parte da mesma família, estamos com os mesmos objetivos. Não peça desculpa por estar chorando. E também, da mesma maneira, quando outra pessoa estiver chorando, não espere que ela peça desculpa. Vamos todos acolher uns aos outros. Aceitarmos o momento que nós estamos, psicologicamente nos darmos as mãos para um apoiar o outro nesta caminhada. Estas não são intervenções em relação ao conteúdo do sujeito, são em relação à sua experiência. Esteja aqui, sem medo, se permita. Nós estamos aqui, nós cuidamos de você, nós nos preocupamos com você, e quando o sujeito se sente confortável, quando ele se sente acolhido, quando ele se sente respeitado, então nós estamos dando margem para que o seu psiquismo avance, não é? Ative o processo curador. Depois disso, então eu falei, nós trazemos um elemento da doutrina que não é de palestra, que não é PowerPoint, né? São aquelas partes que eu já tinha te falado no encontro anterior, para ajudar as pessoas a refletirem em algum ponto. E por fim, nós podemos fazer um fechamento. Como você achar melhor? Pode fazer uma pequena meditação, pode fazer uma pequena visualização terapêutica, pode fazer o passe ou o autopasse, né, visualizando uma luz que vai descendo e equilibrando cada um dos nossos chakras. Pode também fazer uma irradiação pela humanidade, né? Se estamos aqui reunidos, vamos irradiar também por tantas pessoas que estão vivendo situações parecidas com a nossa, vivendo dores semelhantes. Também pedir pelas pessoas que vivem hoje nas guerras, as calamidades do mundo, tantas dores e tantos sofrimentos que nós estamos passando. E aí nós terminamos o nosso encontro com um sentimento de comunhão. Embora a gente tenha que aprender a lidar com as nossas questões, sair um pouquinho das nossas questões para pensar que o mundo está sofrendo e irradiar bons sentimentos para o nosso planeta também pode ser um processo terapêutico, tá? Vamos ver aqui se temos alguma questão. Por quanto tempo o grupo deve existir? Não tem tempo. Outro dia um familiar falava que em tempos de Covid a morte de entes queridos ficou banalizada. Pessoas estão almoçando, outros chegam falando que fulano morreu e outros só dizem, então morre. Seria uma forma de tentar fugir do tema, que pode ser uma forma assustadora em tempos de Covid, sermos o próximo. Acho que sim, né? Estamos com dificuldade de voltarmos ao grupo de estudo mediúnico online. Parece que não é a mesma coisa presencial. Sim, mas aí pegamos toda essa gente, William, que não está no grupo mediúnico online, e vamos fazer grupo de apoio online, então, né? Vamos dar apoio para essas pessoas, porque de repente a gente está preocupado em oferecer grupo mediúnico para tratar das pessoas que morreram, e não estamos ajudando as pessoas que estão ainda encarnadas e que, se morrerem e que, morrendo em graves condições e perturbações, vão ser os próximos da fila no grupo mediúnico, né? Então, se a gente não volta no grupo mediúnico, por que não pensar em ações que vão ao encontro das necessidades das pessoas e do momento tão difícil que nós estamos vivendo agora, né? E põe todo mundo do grupo mediúnico para fazer suas visualizações terapêuticas, para fazer suas meditações, para viver as experiências extras corpóreas que Manuel Flamengo de Miranda e André Luiz são fantásticos em descrever. E nós vamos botando a mão na massa naquilo que está a nosso alcance, né? Marlon, o fato de eu ainda não ter experienciado o luto por conta do Covid, isso tira a minha
legitimidade de estar facilitando esse grupo de apoio? De jeito nenhum, Débora. Até porque, independente, se você viveu, isso não te garante que você vai entender a dor do outro, porque a minha dor é única, a dor do outro é única, e se nós tivermos 10 pessoas que passaram pela morte do Covid, 10 pessoas vivem experiências diferentes. Então, o que me ajuda a estar neste lugar de facilitador não é ter vivido a experiência de dor, mas é ter o desejo de ajudar, o sentimento empático, essas noções de grupos e o cuidado com as pessoas que estão ali, o interesse pelo sofrimento alheio e a postura de amorosidade em relação a eles, e não o fato de eu ter vivido. Você pode ter alguém que viveu a experiência de Covid, que seja um inconveniente, porque eu estou coordenando no grupo e toda vez que alguém fala, eu acho que eu tenho algo a acrescentar, porque eu também vivi, porque eu sei o que é, porque é do meu jeito, porque isso, e acabar sendo inadequado. Né? Então, não precisa ter vivido a experiência de Covid, talvez seja até melhor não ter vivido a experiência de Covid, para não se misturar tanto em termos de conteúdo e poder oferecer maior suporte, maior amparo para as pessoas que estão vivendo esta experiência ali no grupo, tá? No próximo grupo, vamos adquirindo conhecimento e experiência e se abrindo para iniciativas individuais. Vamos ver, Luz Marina, estou esperando você começar esse grupo, hein? Você me manda notícias. Vocês vão mandando notícias, postando aqui nos vídeos e tudo, se vocês estão fazendo os grupos, quem que está fazendo. Seria legal vocês colocarem no YouTube, porque vai deixando a experiência para outras pessoas também verem mais do que vocês escreverem para o meu particular. Mas queria ouvir de vocês, se vocês estão fazendo, que grupos que estão fazendo, que efeito que vocês estão sentindo, se percebem que estamos conseguindo alcançar as pessoas e fazer diferença na vida delas, né? Marlon falou de Niterói, já estamos fazendo um grupo em moldes muito parecidos com a sua proposta. Começamos há uns 4 meses e é sob a coordenação de equipe de atendimento fraterno. Perfeito, Tiara. Cada um vai construindo do seu jeito, né? A gente não precisa pegar um modelo e repetir, acreditar que esse é o modelo certo. Até porque cada experiência, ela vai abrindo possibilidades de irmos melhorando o nosso processo. Quando a gente começou o grupo lá em Curitiba de apoio a pessoas com ideação suicida, nós começamos no molde. E a experiência das pessoas foi gerando, foi nos permitindo de burilar e achar outros caminhos e outras possibilidades. Então, não fique preso a uma estrutura, não fique com a fantasia de que tem um jeito certo de fazer, que tem um jeito errado, né? Na parábola dos talentos, eles não tinham uma pranchetinha para ir ticando ali, fazer um checklist de certo, certo, certo. Eles simplesmente foram. E o que tinha 5 multiplica em 10, o que tinha 3 multiplique em mais 3, e o que ficou com medo de fazer errado é o servo mau e infiel. Não tem duração, Cecília, cada um faz quanto quiser, vocês podem fazer 30 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia, vai decidindo. Ficou muito pequeno, gente, semana que vem vamos fazer um pouco maior, porque estávamos com necessidade, ou não, ficou muito grande, terminamos na hora que a gente quiser, né? Não precisa ser tão rígido, né? Não tem problema de num grupo que alguém estenda um pouquinho mais, a gente fica um pouco mais, se alguém precisar sair, então que pode sair, e se repete 1 semana, 2 semanas, 3 semanas que passa do horário, ampliamos o nosso horário, ou se a gente vê que esvaziou o conteúdo e queremos terminar antes, terminamos antes, não tem problema nenhum, né? Não precisamos ser rígidos nesse sentido, tá? Temos mais alguma pergunta? Vou dar aí 2 minutinhos, caso vocês tenham. Se não, daí vou fazer o encerramento para a gente concluir esse trabalho. Em relação ao número de participantes, vale a pena dividir o grupo? Não entendi o que isso quer dizer com dividir o grupo, mas eu acredito que 6 é um número muito bom, né? Talvez 8
já começa a ficar grande. Se você tem 8, sim, né? Vale mais a pena fazer 2 de 4 do que 1 de 8. Pensa que é uma conversa íntima, né? Um espaço entre amigos, para se ouvir. Então, quando a gente está numa mesa grande, com 8 pessoas, não dá para todo mundo falar, né? É mais gostoso um jantarzinho com 4, um ambiente mais íntimo, onde as pessoas podem falar dos seus sentimentos, né? Então, se você já vai para 8, né? Seria talvez melhor fazer 2 grupos de 4 do que um grupo de 8, né? Gente, não esperem. Não dá para a gente ficar esperando muito. Não espere ter qualificação, não espere saber o que você queria estar sabendo, não espere estudar a doutrina espírita em profundidade, não espere o grupo de as qualificações que você imaginava que precisava ter. Nós estamos vivendo uma pandemia, um momento de muita instabilidade, de insegurança. Muitas pessoas são tomadas pelo medo, muitas pessoas são tomadas pela tristeza, pela dor. E o simples fato de eu sair do meu dia a dia para estar num grupo, para ver pessoas conhecidas, para poder conversar um pouco, para poder falar de como eu estou me sentindo e terminar esse encontro com uma oração, com uma meditação ou com uma visualização terapêutica ou uma irradiação, já tem um valor incrível para as pessoas. Então, pense nisso, que você pode disponibilizar um pouco mais do teu tempo, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Talvez pareça audacioso, você nunca coordenou grupos. Talvez pareça um equívoco, porque você não está fazendo dentro do centro espírita. Talvez pareça uma aventura. Interessa o que parece. Que sejamos nós movidos pelo amor. O amor que se traduz na empatia, o amor que se traduz na compreensão, o amor que se traduz na consideração pela dor e pelo sofrimento dos nossos irmãos. Que o amor seja traduzido nos nossos grupos, na atenção que nós damos para cada um, no cuidado, no respeito, e que por esta via nós materializemos a presença do Cristo na Terra. Ele já veio há mais de 2000 anos. Esteve presente entre nós e deixou preciosidades claras e indiscutíveis. Agora, nós somos as criaturas para pegar estas pedras preciosas e levar às diferentes partes do mundo, às diferentes famílias, às diferentes pessoas, dizendo: tem um tesouro aqui. Um tesouro que pode iluminar tua consciência, que pode transformar a tua vida, que pode aquecer o teu coração. Um tesouro que pode construir um mundo melhor. E aí, nós estamos compartilhando as pedras preciosas que Jesus nos ofertou e que hoje vêm redivivas pela mensagem dos Espíritos na doutrina espírita. Nós temos pedras preciosas em nossas mãos. Nós temos a possibilidade de fazermos diferença na vida das pessoas como nunca antes tivemos. Não deixe passar essa oportunidade. Se você não foi ainda coordenador de grupo, diga uma ótima experiência para eu começar. Se você não é psicólogo, diga uma ótima experiência para fazer diferença na vida das pessoas. Se você não tem muitas noções do que vai fazer, assiste de volta os vídeos, conversa com outras pessoas e começa. Não precisa ter coordenado grupos, você não tem que ser terapeuta, não tem que ser psicólogo. É até bom que não seja, para você não misturar e não confundir os papéis. Que você tenha amor no teu coração. O amor despertado por ver tanta dor e tanto sofrimento no nosso mundo. E que este amor despertado te leve a fazer algo. Se este algo vai estar certo ou vai estar errado.
se ele vai ter sido bom ou se ele vai ter sido ruim, deixa apenas a Deus essa avaliação. Faz o que o teu coração manda. Abre-te de verdade para o sofrimento alheio e oferece o que você tem de melhor. Porque no final desta reencarnação, você não vai ter que prestar contas a ninguém. Você não vai ser avaliado por ninguém. A tua relação é apenas com Deus. E que ao final desta encarnação, você consiga estar com a tua consciência tranquila de que você ofereceu o teu melhor para o mundo. Esse é o meu desejo. E se eu puder te ajudar de alguma forma para que você continue trabalhando e oferecendo o teu melhor, eu quero dizer de minha parte, conta comigo. Porque nós vamos de mãos dadas construindo um mundo de paz e de harmonia que todos nós esperamos. Um beijo para você, que estas palavras te toquem no sentido de nós nos mexermos e construirmos o mundo de regeneração que todos nós almejamos. Até breve.